Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui do mini curso Guia Prático para Elaboração do TCC. Hoje a gente vai conversar sobre como elaborar os objetivos do TCC. Já é a nossa sétima aula, se eu não estou enganada, né? Hoje a gente vai conversar sobre esse aspecto que, mesmo que ele pareça simples à primeira vista, ele requer muita atenção, porque ele é absolutamente central para o sucesso da pesquisa científica, né? Isso de elaborar os objetivos. Então, talvez você até já tenha se deparado com essa parte do projeto e pensado, como que eu vou transformar minha ideia em um objetivo de pesquisa claro, coerente e possível de ser realizado. É exatamente isso que a gente vai discutir hoje, agora, nessa aula. Vamos lá pensar então, por que será que é tão importante ter bons objetivos? Os objetivos eles são como um mapa, uma bússola talvez, assim, que vão mostrar com clareza para a gente aonde que a gente quer chegar com a nossa pesquisa. Então, sem eles o trabalho corre um risco sério, inclusive, de ficar sem direção. Vai até parecer que é um monte de ideias soltas. Com os objetivos bem definidos, tudo vai se alinhar. Desde a escolha dos autores até os instrumentos da metodologia, a forma como você vai analisar os resultados. Então, hoje a gente vai aprender a diferença entre objetivo geral e objetivo específico, entender como escreve cada um de forma clara, objetiva, coerente com o problema de pesquisa e vamos praticar juntos também. No final, eu vou te propor um desafio. Mas vai ficando tranquila, tranquilo, que mesmo que você ainda esteja com dúvidas sobre o tema do seu TCC, isso não é um bicho de sete cabeças. Essa aula, inclusive, vai te ajudar a se organizar para pensar tema e caminhar até os objetivos, né? Dar os primeiros passos com mais segurança. Então, vamos lá. Os objetivos, eles não estão só para enfeitar a introdução do seu trabalho, eles têm uma função que é muito importante. A primeira dessas funções que a gente pode pensar é definir com clareza o propósito da sua pesquisa. Então, em outras palavras, o que você quer investigar, compreender, analisar ou propor? Isso ajuda a delinear os objetivos. Outra função essencial dos objetivos é delimitar um alcance do seu estudo. Vai te ajudar a saber até onde você pode ir, principalmente o que não cabe no seu trabalho, porque tudo precisa de limites, né? Isso vai evitar que seu TCC fique vago ou mesmo ambicioso demais. Além disso, os objetivos eles funcionam como um fio condutor que vai organizar todas as partes do seu TCC. A partir disso, a partir dos objetivos, você vai escolher os métodos, você vai planejar a coleta de dados, seleciona os autores com quem vai dialogar, como você vai construir a sua análise. Então, tudo no seu trabalho precisa estar amarrado com seus objetivos. E tem outra coisa, eles também vão te ajudar e ajudar quem vai ler o seu TCC a entender o foco da sua pesquisa. Um objetivo bem escrito, ele dá a primeira impressão e mostra maturidade na construção do seu projeto. Diante de tanta coisa, se você tiver seus objetivos claros e bem formulados, acho que a gente já pode considerar que metade do caminho já está andado, né? Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Um erro comum que pode acontecer nesse momento de construção e elaboração dos objetivos escrever objetivos muito vagos, tipo, eu quero estudar sobre tal tema. Objetivo, estudar sobre ansiedade. Ou falar assim, objetivo, falar a respeito de crises de pânico. Esses verbos, eles não têm uma força científica
eles não orientam a escolha dos métodos. Então, vamos entender como fazer isso. Para a gente entender como fazer isso, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é objetivo geral e objetivo específico. A gente vai começar falando sobre o objetivo geral, que é o coração do seu trabalho. Então, ele expressa de uma forma ampla, direta, qual a intenção principal do seu trabalho. Ou seja, o que você está querendo alcançar com a sua pesquisa? Essa é a pergunta para você tentar traçar os objetivos. Pense no objetivo geral como um guarda-chuva que vai cobrir todo o seu projeto. Então, ele vai estar diretamente ligado ao problema de pesquisa, ele resume o que você quer investigar, compreender, analisar, descrever, propor. Então, por isso, ele deve ser escrito com verbos que indiquem alguma ação ampla, exemplos desses verbos. Analisar, compreender, investigar, estudar, discutir, avaliar, descrever são exemplos de bons verbos para você colocar nos seus objetivos. Um erro muito comum é confundir o objetivo geral com uma justificativa, mas você precisa se lembrar que o objetivo geral ele não é uma explicação do porquê o tema é importante, ele é o que você pretende fazer com ele, academicamente falando, né? Vamos ver um exemplo, assim. Por exemplo, se o seu tema, olha aí nos slides. Se o seu tema for sobre suporte social e saúde mental de estudantes universitários, é, um objetivo geral seria analisar a relação entre suporte social e saúde mental em estudantes universitários de uma instituição pública, por exemplo, né? Viram que é um negócio direto, assim, bem claro e bem abrangente, bem delineado? É a partir dele que a gente vai desdobrar os objetivos específicos, né? Que vão detalhar os passos que vão te levar até a análise geral. Dito essas coisas, agora que a gente já entendeu o que que é o objetivo geral, a gente vai falar dos objetivos específicos, que são os desdobramentos do seu objetivo principal. Os objetivos específicos, eles funcionam como etapas ou metas menores que você vai precisar cumprir para alcançar o que foi proposto no objetivo geral. Então, se o objetivo geral é o destino final, os objetivos específicos são o caminho que você vai seguir até chegar lá. Eles vão precisar ser mais detalhados, mais concretos, mais delimitados, para ajudar na organização de todo o desenvolvimento do seu TCC, desde a fundamentação teórica até a análise dos resultados. Então, na hora de escrever, tenta usar verbos mais direcionados, como eh, identificar, descrever, comparar, relacionar, mapear, categorizar, investigar, levantar, verificar, interpretar. Esses são todos exemplos de verbos que podem ser utilizados nos objetivos específicos. Vamos pensar num exemplo. Se o objetivo geral for analisar a relação entre o suporte social percebido, e a saúde mental de estudantes universitários, os objetivos específicos podem ser identificar os níveis de suporte social percebido pelos estudantes, levantar indicadores de saúde mental autorreferidos pelos participantes, verificar a existência de correlações entre o suporte social e indicadores de saúde mental, discutir os dados à luz das contribuições teóricas da psicologia social, por exemplo, né? Você percebe que cada objetivo específico contribui diretamente para o objetivo geral? Isso, de alguma maneira, vai mostrar ao leitor e à banca, claro, que vai ler seu trabalho, que a sua pesquisa, que o seu trabalho tem uma direção, tem um foco, tem coerência interna. E aí é bom você se lembrar que escrever bons objetivos específicos é o que vai garantir o seu TCC, que ele seja realizável com começo, com meio e com fim. Nos slides você deve notar que tem alguns exemplos de objetivos específicos diferentes do que eu falei, mas isso também são exemplos
que podem te inspirar na escrita dos seus. E agora a gente chega lá naquela etapa, né? Como é que eu vou garantir um alinhamento entre objetivos e metodologia? Agora que a gente já sabe como fazer os objetivos claros, bem estruturados, vem mais uma etapa que é muito importante, né? Que a gente às vezes até esquece, passa assim meio batido, que vai ser garantir que esses objetivos sejam alinhados com a metodologia do trabalho. Então vamos fazer assim. é, pensa que Pensa mais ou menos assim: se os objetivos são o que você quer alcançar, a metodologia é como você vai fazer isso. Então, os dois precisam conversar de alguma maneira. Não adianta escrever que vai analisar a percepção dos estudantes sobre a saúde mental, por exemplo, e depois apresentar uma metodologia que só levanta dados secundários, como livros ou estatísticas públicas, né? Isso vai gerar um desalinhamento de alguma maneira. E vai comprometer também, né, a coerência do seu trabalho. Para garantir o alinhamento, vai ser essencial que cada objetivo, principalmente os específicos, eles tenham um método correspondente de execução. Se você pretende identificar, você vai precisar de uma técnica que permita essa identificação, como um questionário, uma escala, uma entrevista. Se você vai analisar, você precisa de ferramentas que permitem essa análise. Estatística, análise de conteúdo, o que que vai ser? Além disso, a metodologia ela precisa considerar que, que quem vai ser os participantes, quais são os instrumentos que vão ser usados, como os dados serão coletados, como eles serão analisados. Tudo isso ele deve estar de acordo com como os objetivos sugerem, como eles pedem, né? Uma boa dica é, depois de descrever os seus objetivos, você reler a sua metodologia e se perguntar, como que eu estou propondo aqui, como eu consigo de fato responder o que os meus objetivos pedem? Será que eu vou, com isso com isso que eu estou propondo, será que eu consigo responder os meus objetivos? Se a resposta for sim, ótimo. Então, se não, você precisa reajustar algumas coisas de um dos lados para que eles caminhem juntos. Então, pensa assim, que formular formular bons objetivos é parte do caminho. A outra metade desse caminho vai ser garantir que eles sejam compatíveis com a metodologia adotada. Então, vamos ver alguns exemplos que mostram como objetivos e métodos precisam andar bem juntos, né? Vamos pensar que se o objetivo é compreender fenômenos subjetivos, isso vai ter uma cara de método qualitativo. Por exemplo, identificar desafios emocionais em universitários. Um bom método pode ser uma entrevista com estudantes e análise do discurso. Se o foco está em medir, testar hipóteses ou comparar dados, a escolha do método é quantitativa. Por exemplo, analisar a relação entre o suporte social e saúde mental. Você vai uma metodologia de aplicação de questionário, análises estatísticas, por aí. Se o fenômeno for complexo, você pode até considerar uma abordagem mista, que é combinar tanto um pouco de quali quanto um pouco de quant. Por exemplo, comparar níveis de suporte social entre diferentes grupos, vai ser questionários quantitativos e entrevistas qualitativas. Fuja do erro que é muito comum, que vai se formular um objetivo como medir a ansiedade e usar apenas entrevistas abertas. Não tem como medir com entrevistas abertas, né? Sem nenhuma ferramenta de mensuração. Então, se atente a isso. Agora a gente chegou naquele momento que eu te contei lá no início da aula, né? A gente vai pensar num exercício prático, assim, um exercício de provocação, digamos assim. Vamos tentar, traçar uma linha de raciocínio para você começar a colocar no papel, caso você ainda não tenha começado. Eu quero te convidar para seguir comigo um exemplo aplicado, né?
pegar um papel e caneta, ou o seu editor de texto, Word, Drive, seja lá o que for, e vai pensar um passo a passo. Como traçar, formular os objetivos. Passo um, é você escolher um tema. Então, eu não tenho tudo fechado sobre o meu tema, mas eu sei que eu vou atender na clínica e é pela análise do comportamento. Tenta escrever alguma coisa por aí, mesmo que ele não seja tão específico. É comum que na clínica a gente demore um pouco mais, estágios na clínica, experiências na clínica, a gente demore um pouco mais para começar, porque a gente precisa entender a demanda do paciente, do cliente, seja lá como você chama. Mas para começar a escrita do seu TCC, para você não precisar se afobar no final, tenta traçar um tema e vamos por ali. Por exemplo, impacto do uso excessivo de redes sociais na autoestima de adolescentes. Não se esqueça, tema não é título, tá? Título a gente pensa no final. Vamos lá pensar agora o passo 2, a elaboração do objetivo geral. Um exemplo de formulação que seria bacana, né? Que vai sintetizar a pesquisa. Analisar os impactos do uso excessivo de redes sociais na autoestima de adolescentes. Pronto. Objetivo geral. Agora vamos para os específicos. Lembra que o objetivo geral é um guarda-chuva e os específicos você vai fazendo desdobramentos dele, né? Então, como que eu vou alcançar o meu objetivo geral? Investigar a frequência e padrões de uso de redes sociais entre adolescentes. E identificar os principais efeitos do uso prolongado das redes sociais na percepção da autoimagem. Comparar níveis de autoestima entre adolescentes com alto e baixo uso de redes sociais. Esses são exemplos de formulações de objetivos específicos. Passo 4. Escolha a metodologia. Determine qual é a metodologia que você pode usar para responder os seus objetivos. Então, vai ser o quê? Aplicação de questionário estruturado sobre hábitos digitais? Vai ser a utilização de escalas padronizadas de autoestima, como a de Rosenberg, por exemplo? Vai ser realização de entrevista em profundidade para explorar, para discutir, investigar as percepções subjetivas? O que que vai ser? Beleza? Acho que agora é a sua vez, né? Você já tem um bom material para dar uns primeiros passos. Não fica com medo, tenta. Se você não colocar a primeira palavra no papel, ela não vai sair nunca. E é assim mesmo, a gente escreve, erra, apaga, faz de novo, joga a folha fora, quer jogar até o caderno fora. Mas vamos tentar. A minha dica final é você fazer isso como um exercício. Pega esse mesmo modelo para adaptar para qualquer tema. Passo 1, 2, 3 e 4. Aí começa com a pergunta que você deseja responder, depois você formula o objetivo geral, desdobra nos específicos, que assim vai ser mais fácil de operacionalizar o seu trabalho. E aí você vai pensar, tá, e como é que eu vou investigar isso? E aí a metodologia vem. Referencial teórico, né, que eu não quero falar que isso aqui tudo eu tirei da minha cabeça, me inspirei nesses trabalhos. E aí a gente chega no final e vai relembrar sobre o que a gente conversou hoje, nessa aula. Então, os objetivos precisam ser claros, específicos, alcançáveis. Tem o objetivo geral, que vai sintetizar o propósito da pesquisa. Tem os objetivos específicos, que detalham os caminhos metodológicos que serão percorridos, né? Tem, tem que ter um alinhamento entre os objetivos e a metodologia, que é isso que vai imprimir um rigor científico, inclusive. Tente utilizar verbos operacionais, que vai facilitar a precisão, a execução da sua proposta. E não se esqueça que um bom TCC ele começa com boas perguntas, com objetivos bem definidos, e aí, quando você sabe exatamente o que você pretende alcançar, as escolhas metodológicas elas se tornam muito mais
segura de alguma maneira. Não cai é, nessa do deixa a vida me levar, não, né? Já diria o gatinho da Alice, eu esqueci o nome dele. Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então vai sair um monte de nadas. Escolha o seu caminho, decida para onde você quer ir e vamos nessa. E eu te vejo na próxima aula. Tchau!